Salve rapaziada, Zark na parada mais uma vez para um vídeo para vocês duvidosos caráter questionável. E no vídeo de hoje voltamos, conseguimos finalmente voltar ao react do nosso amigo, nosso ilustríssimo Qualquer Coisa, um clássico, o herói do canal que deu várias visualizações, salvou minha renda. Brincadeiras à parte, né? Um inscrito do canal disse que eu não tava reagindo muito vídeo dele, que eu concordo. Esse tempo tava muito foda, realmente, mas eu nunca morro, sempre voltarei pra vocês, eu recupero meu gosto, não tem como. Mas enfim, voltei aqui com um vídeo nosso ilustríssimo, um vídeo de fodendo 7 anos atrás. Caralho! Olha o tempo! Mas aqui eu escolhi justamente esse porque é o início da playlist dele, com coisas de Yu-Gi-Oh!, como vocês podem ver aqui do lado. Nem fudendo que eu vou ver tudo hoje. Mas Yu-Gi-Oh! Zero é um dos clássicos, é um do que tá no meu coração junto com a saga de Orichalcos. Mesmo que a galera, Orichalcos é filler, foda-se, pau no seu cu, uma das melhores músicas temas que tem, um dos duelos do caralho também, foda-se, tá tudo lá. A temporada zero também é cheio de milagres, é muita coisa interessante. Mas enfim, vamos logo de rolar, vamos logo que interessa, o vídeo já tá aqui carregado, qualquer coisa, então vamos abrir aqui da play essa brincadeira, partiu! Caralho, olha pra tu. O anime de Yu-Gi-Oh! Que é mais... Caralho, esse áudio, mano. Caralho, 7 anos faz muita diferença, mano. Pior que o meu. Pensando em comprar um microfone decente pra mim também, acho que vai melhorar, mas... Vambora. A maioria das pessoas assistiu foi na verdade a segunda adaptação do mangá. Nele vemos a história começar a partir do volume 5, que é quando o autor Kazuki Takahashi decidiu focar mais no card game Duel Monsters e mudar um pouco o rumo da série. Esse vídeo é sobre a primeira animação baseada nesse mangá, que cobre justamente os 4 primeiros volumes que não foram Tem essa mina nada a ver, cara. Oh, mas pior que o próprio Kazuki já disse também que ele pegou a inspiração dele pra pegar de RPG e ele se inspirou em Jojo também. Olha que coisa engraçada, né? Mas por isso que é a nata da nata isso aqui, cara. Isso aqui é o pico do pico e lá ele é a nata do entretenimento isso aqui. Abordados pela versão da Nihon Ad System e Studio Gallop. O que eu quero dizer com tudo isso é que nesse anime a gente vê realmente o começo da jornada desse monte de personagens. Então não estranhem como a ideia da série é bastante diferente, mas ao mesmo tempo muito próxima do que já conhecem. E vocês certamente irão reconhecer Caiba de cabelo verde, foda-se. Ser algumas cenas que foram adaptadas para o outro anime. Dame. O primeiro episódio abre com uma cena do Enigma do Milênio sendo encontrado no Egito, e imediatamente corta para a escola em que os personagens estudam. No horário de intervalo vemos Yugi sozinho na sala de aula, tentando montar um quebra-cabeças que ganhou do seu avô. Um colega de classe, John Note, pega a caixa com as peças da mão dele, para logo em seguida levar uma bronca do Honda sobre não fazer bullying com o Yugi. Ele pouco se importa, até que a Anzo aparece e devolve a caixa pro Yugi. Uma garota estava entrando na sala e acha que a bronca era com ela, e vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar dela. Essa personagem aparece em apenas um capítulo do mangá, mas no anime ela recebeu um super papel principal. Bom, tão E na adaptação, foda-se, ela não existe. principal quanto alguém da turminha de líderes de torcida consegue ser. Alguns momentos depois disso tudo, Honda e John Note esbarram com o Shio, o líder de um grupo de boas maneiras da escola. Na verdade, ele é um grande canalha e percebe que os dois estavam maltratando Yugi e vê nisso uma oportunidade de tirar algum proveito. Icônico, foi transferido até pro 5DS depois lá com o motoqueiro. E o John Note roubou uma das peças do quebra-cabeça do Yugi e jogou no rio, porque até então ele é um babacão. Tarde da noite, o Yugi continua tentando montar o seu enigma, porque de acordo com a história que seu avô contou, aquele que conseguir terá o seu maior desejo realizado e acesso a poderes mágicos egípcios das trevas. Porque eu quero um amigo pra me divertir o aterrindo lá do Quinto dos Infernos. Pô, tá ótimo esse amigo. Manhã seguinte, o Shio mostra para Yugi como ele deu uma surra nos valentões que estavam enchendo o saco dele. Até que Yugi tenta protegê-los e diz que foi tudo um mal entendido e que na verdade eles só estavam tentando ensiná-lo a ser mais homem. O Shio pouco se importa e tenta extorquir o Yugi pelo serviço de proteção. Já no final da tarde, Yugi estava em casa tentando se distrair e terminar de montar o quebra-cabeça. E ele quase consegue, se não fosse pela falta de uma peça. Ele acha que acabou perdendo ela na escola, então volta lá para procurar. Chegando na escola, Yugi dá de cara com o Shio, que pensa que o garoto voltou para trazer o pagamento. Óbvio que o Yugi não tem dinheiro, então o Shio vai fazer ele pagar com sangue. Vai ser molestado. Jonote e Honda veem o que está acontecendo e vão tentar proteger o Yugi, porque o que ele fez mais cedo os fez repensar esse relacionamento deles.
Inclusive, o Jonote até pulou lá no rio para recuperar a peça do Ó. Yugi, e aqui veremos o primeiro Yami no Game. Com os dois pendurados na Pega, torre mano. da escola, Mano, a cara desse Yugi, puta que a cara desse Atem, mano. Cara, é muito boa, mano. Puta. Mano, esse traço do clássico, puta merda, mano. Esse do Zero é fantástico. A carinha do Yami sempre parece que ele. Que ele tá. Como ele tá querendo molestar alguém, mano. Olha esse cara desse filho da puta. a ideia é que eles vão virando cartas e subindo ou descendo nessa corda de acordo com o valor delas. Quando o Olha Shio isso. obviamente perde, ele tenta trapacear, o que leva Yugi a punir o jogador ao abrir a porta das trevas pela primeira vez. Yugi, por ter completado o enigma, tem seu desejo realizado, amigos de verdade. Amigos, No segundo é. episódio, Jonote e Yugi estão tentando decidir onde passar a tarde depois da aula. Eles pensam no Burger World, mas a Anzo é estranhamente contra a ideia, comentando até que é perigoso, já que dois terríveis criminosos escaparam da cadeia na noite anterior. Achando a reação vai. dela muito estranha, eles comentam que ultimamente ela esteve meio ausente e esquisita, e que talvez isso fosse porque ela estava fazendo serviços de acompanhante para ganhar um dinheiro. Olha o papo desse. Caralho, mano. 1900 e pouco, outras ideias. Mirro não foda-se. consegue acreditar nisso e resolve seguir a Anzo para ter certeza. No dia seguinte, ambas se apressam para sair da escola juntas, o que faz os garotos considerarem que ela também entrou no esquema. Fudeu. Honda não consegue acreditar nisso e resolve segui-las para ter certeza. No dia Ele seguinte, também. os Caralho, mano. três se apressam É, para mano, sair muito da bom, tá escola doido. juntos. E aí foi a vez do Jonote e do Yugi seguirem eles para ver o que é que estava acontecendo. Dando de cara com o Burger World, Yugi e Jonote descobrem que os três estavam trabalhando por meio período e esconderam isso porque é contra as regras da escola. Toda essa situação também foi adaptada no anime de 2000, em que a Anzo começou a trabalhar nesse restaurante para juntar dinheiro e ir estudar dança em Nova York quando for se formar. Como eu vi há muito tempo, eu só não lembro se é nesse episódio do Zero que aparece aquele bandido lá. Mas mano, esse é também do caralho, mano. Puta Oh merda. não, que coincidência terrível! O ladrão que escapou está no mesmo restaurante que os esse mesmo, personagens puta principais. Pelo menos é o que o policial disse. Então eles começam a procurar nos clientes uma marca na perna que esse criminoso tem. Quando ele tenta fugir da loja, ele acaba esbarrando no gerente. E que por outra incrível coincidência, é o outro bandido que escapou da mesma cadeia. Pegando a Anzo como refém, o bandido pede para que o garoto covarde traga álcool e Mano, cigarro para ele. Cara, até. É esse mesmo, tem uma cena muito foda. Ao mano. imaginar que o tal covarde seria o Yugi, Anzo grita pra ele se afastar. Isso faz o cara dar um tapa no rosto dela, Opa. o que imediatamente faz o espírito do outro Yugi se manifestar, levando ao segundo jogo das trevas. Nesse jogo, ambos devem mover apenas um dedo. O assaltante escolhe o indicador para poder atirar no Yugi e vencer logo. Yami escolhe o polegar, com o qual ele abre a tampa do isqueiro e acende o cigarro do assaltante. E aí ele simplesmente solta esse isqueiro. Se o assaltante tentar atirar, Mano, tem o um isqueiro ângulo vai que é cair e esse aqui, mano. Puta merda, cadê não? e aí Pô, ele mano, simplesmente solta esse isqueiro. Se o assaltante Caralho, tentar cadê? atirar, o isqueiro vai Pega esse aí, mano, olha. Yu-Gi-Oh! Pra criança aí, ó. O cara com uma arma, colocando vodka, cigarro, isqueiro, foda-se, meu. Puro suco de nata, mano. Caralho. cair e atirar fogo no corpo do cara por causa de todo o álcool que tava transbordando. Yami então pega Anzo pelo braço e afasta do bandido. O assaltante se irrita e ignora as regras idiotas do jogo, o que faz ele perder de uma maneira horrível. Anzo, que ficou vendado o tempo todo, Nata termina danada, o episódio tentando entender quem foi que a salvou. Aqui nós vemos a primeira aparição de Duel Monsters, quando Yugi e Jonote estão jogando e contando aos amigos o quão popular esse jogo tá O ficando. design Quando o das professor cartas. vai iniciar a aula, ele apresenta um novo aluno transferido, certo, Kaiba? Caiba da África, filho. Porra, ali, esse cabelo verde. De cabelos verdes. Ele aparentemente é um garoto gentil e amigável, tanto que acaba convidando Yugi e os amigos para jogar em sua mansão. Ao descobrir que ele é um campeão internacional de monstros de duelo e colecionador de cartas raras, Yugi diz que seu avô também tem uma carta super rara. E já dá para imaginar cresceu. onde isso vai levar, né? Ó No o dia macaco. seguinte, vemos que Kaiba pediu para que Yugi levasse a carta para a escola, para que ele pudesse vê-la só mais uma vez. Só que a verdadeira intenção era trocar essa por uma cópia falsa, coisa que Jonote e Honda perceberam e foram confrontar depois da aula. Yugi também aparece nessa hora, dizendo que tinha esperanças de que o Kaiba fosse devolver a carta, mas os seguranças ultraviolentos o agridem, macaco. fazendo o espírito do Enigma do Milênio se revelar mais uma vez, propondo um duelo ao Kaiba pela carta. Nesse duelo, os poderes egípcios das trevas fazem com que os monstros apareçam de verdade. Kaiba trapaceia para jogar o dragão branco de olhos azuis, mas que se recusa a atacar porque tem sua lealdade apenas ao avô de Yugi. Cara,
Essa desculpa é muito boa, mano. Puta merda. A galera reclama dos clássicos. Ah, não, porque o Yugi roubava e tal. Mas isso aqui também é puro suco, mano. Caralho, mano. Foda-se, o cara ataca a lua cai na água, empurra a água, cada maré das ondas gravitacionais, os peixes eles morrem por causa do fogo. É isso aí, mano. O Olhos Brancos não ataca porque a lealdade dele é outra. Foda-se, cara. Então, ao trazer o dragão pro seu lado do campo, Yugi poderia ter vencido o duelo, se o Kaiba não fosse secretamente um ninja que desaparece em uma bomba de fumaça, sei lá. A partir mano. daí, o moço tempo. de cabelos verdes começa a pensar somente em sua vingança contra Yugi. Nesse episódio, vemos Honda em uma fila gigante que ele prometeu ficar para conseguir um relógio que a Miho queria muito. Yugi também saiu de casa bem cedo naquele dia. Olha só que mundo pequeno. Ele encontra Honda na fila, que estava se segurando para não ir ao banheiro, coisa que o gentil Yugi resolve rapidinho ao ficar na fila por ele. Quando chega a vez do Yugi, o vendedor diz que aquele era o último relógio que ele tinha para vender. E aí chega um cara maluco com 10 relógios no braço e se diz o maior Acho que esse aqui é um dos meus amigos. Eu deixei cair, perdi. colecionador de relógios do mundo e que portanto aquele ali era dele e pronto. Mas o Honda chega bem na hora e coloca ele pra correr. Esse cara continua seguindo Yugi e os amigos o dia todo, tentando de alguma forma pegar o relógio. Honda, que aparentemente tem algum problema de bexiga, vai ao banheiro e na hora de lavar as mãos deixa o relógio no bolso de trás, presa fácil pro maluco roubar. Na hora de finalmente entregar o relógio pra Miho, ele percebe Foi abusado e não percebeu, filho. que o perdeu e Yugi nota que o cara esquisito estava só de longe observando. Depois de muita procura, Yugi segue o suspeito, que descaradamente mostra que pegou mesmo o relógio. Isso nos levará ao próximo Yami no Game, depois de Yugi levar uma surra de novo, claro. Nesse jogo, baseado Ativação pro cara se transformar o Yugi no coisa é apanhar, ser molestado ou outro alguém apanhar no lugar dele. Aí eu até acordo. em pêndulos e relógios, os dois jogadores Pêndulo? deverão parar o cronômetro o mais próximo possível da marca dos 10 segundos, mas tomando cuidado com o pêndulo machado que pode cortar fora a mão deles caso não sejam rápidos o suficiente. Ao perder pro Yugi, o cara enlouquece e até destrói toda a coleção de relógios que ele tinha em casa. A turminha resolve Foda-se do visitar nada. uma exposição de artigos egípcios que pertencem à mesma coleção do Enigma do Yugi. Logo na entrada, o vovô reencontra o seu amigo, o professor responsável pela exposição e que estava com ele quando descobriram o Enigma do Milênio. O diretor do museu pede para que Yugi empreste sua relíquia por apenas um dia, Vem cá, só para rapidinho. deixar a exposição completa. No fundo, ele queria negociar em segredo a venda do Enigma do Milênio. Dentro do museu, Yugi se depara com um homem egípcio que está chorando em Caralho, ó o Shed, como era? Brabo. frente a uma múmia. Entretanto, ele diz que essas Chorando em frente da decomposição aqui. lágrimas são na verdade do faraó que teve seu eterno descanso perturbado. Esse cara estava no museu para julgar a alma do diretor ganancioso em um jogo das trevas. Após diversas perguntas que julgam o caráter do homem, Amit é invocado e conduz à punição divina. E Yugi, que tinha acabado de voltar ao museu para pegar sua relíquia de volta, dá de cara com um homem. Ao dizer que aquele era seu enigma, o egípcio fica chocado por um simples garoto ter sido a pessoa que resolveu o quebra-cabeças. Utilizando seu outro item, a chave do milênio, ele tenta investigar a mente do garoto para saber se ele é merecedor de tal poder. Ao se deparar com 2 quartos, um cheio de brinquedos, indicando a inocência, e outro frio e opressor, tal qual a tumba de um antigo faraó, Shad se depara com um espírito e diz que apenas quer saber quais os poderes secretos que essa relíquia possui. Yami então propõe um jogo no qual, se ele fosse derrotado, iria revelar todos os segredos que ele quisesse saber. Shad então tem que escapar do labirinto e das armadilhas que protegem a mente do faraó. No final, ele acaba perdendo o desafio, mas Yami salva sua vida e os dois desenvolvem uma conexão a partir desse momento. O professor amigo do vovô também foi atacado por Shad e está hospitalizado. A turminha toda estava lá para ver a situação do coitado, mas quando eles estavam Mal sabe o velho que ele é o próximo. voltando para casa, Shad estava observando de longe, planejando usar um dos amigos de Yugi para atrair o espírito do faraó. Shad julga Do nada. Hanzo como o alvo perfeito para os seus planos. Após um dia de diversas tentativas, Shad utiliza o corpo da Hanzo para atacar o pequeno Yugi. Por sorte, John Note, Honda e Miho aparecem a tempo de ajudá-lo, mas Hanzo foge. Ao se separarem para procurá-la, Shad passa a controlar a mente de Honda para que ele impeça os outros amigos de atrapalharem o seu joguinho. O desafio colocará a vida de Hanzo em risco, o que atrai imediatamente o espírito do faraó. Por meio de diversas provas, cada vez Esse ângulo risco, do o farol. que Mano. atrai imediatamente o espírito
que tá doido, porra. Ela queria me molestar. Parou, acabou a graça dela, por quê? Do faraó. Por meio de diversas provas, cada vez que o espírito do faraó fraquejar, um dos símbolos que seguram as cordas amarradas a Anzo se quebrará. Da mesma forma, se Yugi fizer Chad fraquejar, seu símbolo se quebrará, liberando a chave do milênio que encostará na mão de Anzo, libertando-a da hipnose. No primeiro desafio, o faraó está preso por Amit e tem apenas uma chance para adivinhar todos os pares de peças do jogo da memória na sua frente. Pô. Graças à dica de Chad, o faraó percebe que as peças remetem ao monstro, sendo pares de orelhas, olhos, narinas e braços e apenas uma boca. O segundo desafio trata sobre memórias dolorosas. Ao girar o enigma do milênio, o oponente vai dando passos naquela direção até que um dos dois caia no abismo. Yugi reconhece que Jonouchi já não é mais daquele jeito, e portanto a ilusão desaparece e ele vence o jogo automaticamente. É muito bom, mano, essas desculpas que o cara puxa do nada. Foda-se, eu não sei. Não, ele olha pro cara e você, isso não é você, você é do passado. O cara é. Foda-se, desaparece. Essa confiança entre os amigos faz com que o coração de Chad demonstre os primeiros sinais de fraqueza, quebrando o símbolo que segura sua chave do milênio e libertando o Anzo do transe hipnótico. Dessa vez, a febre são os bichinhos virtuais, claramente inspirado nos Virtual Pets de Digimon. Um campeonato estava prestes a acontecer, então todo mundo estava treinando seus bichinhos o melhor que podiam, exceto o Honda, que acha tudo isso uma grande bobagem. Até que a Miho aparece e diz que queria muito ganhar a viagem de prêmio, mas não tem tempo de treinar o seu bichinho. Daí em diante, o pau mandado deixa até de ir pra escola para poder ficar treinando o melhor monstro de todos. Yugi vê um colega Legal que o Tristan ficou Honda, né? de classe ser chamado por um dos valentões da escola para ir até o banheiro. Ele segue os dois e vê uma cena bem estranha, em que um deles está dando dinheiro pro outro. Yugi, com seu coração mole, dá um bichinho virtual para tentar animar o colega, já que ele era o único que não Pô, difícil essa parada, mano. Tu vai abusar, mas toma aqui um bichinho pra te alegrar. tinha um. Numa loja no caminho pra casa, a turminha do barulho vê uma edição ultra especial e cara do bichinho, que certamente daria uma vantagem no torneio. Aquele bully esquisitão aparece do nada e enfia a mão na vitrine e pega o bichinho virtual. Mas tá tudo certo, porque ele faz chover dinheiro no dono da loja, que até esquece o que aconteceu. No dia seguinte, Kujirada chega com seu bichinho dourado e se gaba de todo mundo, engolindo o pet da Anzo e do Jonouchi. Até que Honda aparece e salva o dia com seu digital Super Ichigo, que foi criado com horas e horas de dedicação sem dormir. No caminho de volta para casa, a Miho desaparece e um bilhete leva a entender que Kujirada a sequestrou para se vingar do Honda. Num armazém abandonado, Honda descobre que na verdade Hayama é o maluco psicopata por trás de Kujirada. Caralho. E que o Olha esse... Agora eu sei de onde eles pegaram o Evil, pô. tratava como seu próprio animal domesticado. O Yami no Game desse episódio é uma simples batalha entre os Virtual Pets apresentados até então. Caralho, O monstrinho do Yugi evolui no meio da batalha graças à troca que ele fez com Jonouchi uns dias atrás e obviamente derrota o oponente. Kaiba está inconformado com seu último duelo contra Yugi e resolve convocar seus Shitennou, ou 4 Game Masters, como foi adaptado. O primeiro que conhecemos é Sheldon, um homem que coleciona bonecas e marionetes. Durante um duelo na escola, Yugi é chamado para ir até a enfermaria Ao encontrar a enfermeira, ela diz ter escutado que ele é um ótimo jogador e gostaria de uma partida contra ele. Após Tá duelando dela bem, mano. Tá afim de duelar comigo, pô. alguns poucos turnos, Yugi é facilmente derrotado, e como recompensa pela vitória, ela pega uma das cartas raras dele, e diz que se ele quiser de volta, ele deve treinar mais e desafiá-la novamente. E aí descobrimos que, O combate será na cama. na verdade, ela é só uma das marionetes do Sheldon, e que Kaiba assistiu a todo o duelo. Mas ele não tá satisfeito, porque aquela não era a verdadeira face que o derrotou. Após a aula, Yugi vai a um fliperama para testar um jogo novo. Ao seguir um vendedor esquisitão que o leva para um beco atrás da loja, Yugi é sequestrado. Cara, era como era o Yu-Gi-Oh! Do molestamento. Todo mundo foi abusado nessa saga, puta merda. Descobrimos que o vendedor era na verdade o Kaiba. Numa revanche, Kaiba e seu Game Master tentam forçar a outra face de Yugi para o duelo. Não demora muito até isso acontecer, e a partir daí fica óbvio quem é o verdadeiro duelista que quase derrotou o Kaiba. Jonouchi estava na sala de aula demonstrando todas as suas habilidades com o ioiô, quando Honda começa a reclamar que aquilo é um brinquedo muito perigoso. Isso tudo serve como ponte para Anzo poder comentar sobre as notícias de uma gangue na região que está usando ioiôs como armas para cometer Do nada, esse ioiô, porra, é perigoso. Isso aí é verdade. Tem uma gangue de uns desgraçados aí acabando com a caça da galera com os ioiôs soltando. Foda-se. crimes. Jonouchi diz que seu brinquedo não deve ser usado para o mal e que iria enfrentar essa gangue. Quando ele não aparece no dia seguinte, a turma toda fica preocupada e vai até a casa dele para ver o que aconteceu.
Como ele não estava lá, eles foram procurar pela cidade, até que se deparam com a tal gangue e John Note no meio dela. Honda reconhece esses garotos de uma outra escola que estudavam com John Note quando ele era mais novo. Tentando trazer John Note de volta, eles descobrem que o garoto só se uniu à gangue para que eles não mexessem com seus amigos. Mesmo assim, Yugi acaba apanhando, trazendo o espírito do faraó para mais um jogo, só que dessa vez sem trevas. No telhado do galpão, O duelo das trevas sem trevas, essa é a versão básica. Yugi engana a gangue para que eles destruíssem pouco a pouco o velho telhado, fazendo-os cair de lá. Enquanto isso, John Note está usando sua stand de ioiôs para derrotar o líder da gangue. No próximo dia, uma amiga da Anzo e da Miho aparece pedindo ajuda para dar um presente a John Note, porque essa menina tem uma quedinha por ele. Anzo espertamente chama Yugi de canto e pergunta o que seria um bom presente para ele. Sabe o que é engraçado? Que, tipo, eles quase nunca aproveitaram do zero, pelo menos essas coisas, tipo, ida, o cara lá que assaltou a loja de comida, esses quesitos aí, tipo, a cor de Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! Não, do Ioiô. Tem uma mina interessada no jogo. Tipo, acho que alguns episódios desses assim não ia ficar bem divertido pra série, né? O garoto não é nada bobo e diz que é óbvio que o melhor presente seria algo comprado da loja do avô dele. O vovô sugere que ela compre um quebra-cabeças em branco, no qual ela pode escrever uma declaração de amor que só será revelada quando ele for montado. Todo mundo adora a ideia e ficou decidido. Lembra que eu falei lá no começo que a Miho só aparece em um capítulo do mangá? Então, é mais ou menos nesse. É uma história super curta em que o Honda tem uma quedinha por uma aluna da sala, a própria Miho, e resolve dar o mesmo quebra-cabeça desse episódio pra ela. Depois... Aí no DM clássico ele, não, você fiquei sabendo que você tem uma irmã, né, Joey? Porra, bacana, né? A gente tem algumas cenas que mostram o quão vaidosa e maldita é essa professora, só pra dar um contexto pra próxima cena. John Note acha a caixa que a garota deixou em sua mesa, mas a professora vê de longe e já vai tomar dele. Sendo a maldita que é, ela resolve abrir o presente e montar o quebra-cabeça só pra tirar sarro da declaração de amor. Lembrei, isso aí é dos espelhos, né? Que faz muito tempo que eu não vejo, mas cara, ela termina, a Anzo levanta e tenta impedir isso tudo, o que a faz ser mandada pra diretoria. Aí no meio tem um plot menor e irrelevante, só pra te fazer odiar mais essa professora. No final das contas, o espírito do Enigma do Milênio se cansa disso tudo e desafia a professora pra um joguinho. O desafio é remontar um espelho quebrado enquanto estão vendados. Claro que ela trapaceia, o que a faz perder esse jogo das trevas e ter a sua própria face quebrada, como o espelho e o quebra-cabeças. Logo de manhã, a Miho chega com um presente gigante na sala de aula. Só o Yugi reconheceu que aquilo era uma máquina de gachas pro jogo Capumon, em que monstros saem de dentro de cápsulas para batalhar uns aos outros. Essas aqui, no entanto, tinham joias, porque quem enviou queria conquistar a Miho. Essa pessoa é um amigo do Yugi, bem mais velho e creepy, que é viciado em colecionar esses Capumon. Segundo ele, foi amor à primeira vista quando ela passou em frente à loja em que ele estava. Aí ele perseguiu ela, creepy, até descobrir onde ela estudava. Mais tarde naquele dia, a Miho foi até a loja do vovô para comprar um Capumon. No dia seguinte, o Yugi fica sabendo que ela mandou isso e uma carta, agradecendo tudo, mas que infelizmente não ia rolar, porque ele é muito creepy. Aí ele tenta forçar o Yugi a ajudá-lo com a Miho, e quando mesmo isso não funciona, ele simplesmente agarra ela à força. Creepy, mas ela dá umas boas bolsadas nele e foge. O cara não desiste e no dia seguinte se disfarça dentro da escola para colocar laxantes na bebida da galerinha como forma de vingança. Creepy. A Miho e o Yugi vão lá então. Se apaixone por uma mina, seja recusado. Coloque laxante nela, nunca mais seja recusado. Dicas clássicas do Zé. Confrontar o cara, e ele desafia ela pra um jogo de Capumon, em que ele obviamente rouba pra vencer. Acaba que ele meio tenta que sequestrar os dois, mas o faraó aparece e propõe mais um Yami no game. O cara creepy acaba preso dentro de uma cápsula. Um novo aluno é transferido para a escola, e é justamente um garoto sobre o qual a turminha estava conversando mais cedo. Ele é o campeão de um quiz show e aparentemente a pessoa mais sortuda do universo. Ao descobrir que aquela professora maldita ia dar uma prova surpresa, o garoto simplesmente se recusa a fazer e diz que não precisa se preocupar com essas bobagens. Mais tarde a gente descobre que ele é o segundo Shitennou do Kaiba e que foi transferido para a escola para ficar de olho no Yugi. Eu nem me lembro se foi daí que eles pegaram a ideia do Mokuba ou não. De ter um irmão, tipo, um irmão parecido, não sei, mas tanto tempo já. Mas Kaiba arma uma disputa entre os dois no seu programa de TV, mas na hora do show, John Note resolve competir no lugar do Yugi, porque ele adora aquele programa e odeia aquele garoto. Após John Note ser torturado pelos choques elétricos ao continuar perdendo, o faraó entra no lugar dele. Yami e sua genialidade manipulam a frequência com que os choques acontecem para causar uma queda de energia, que reinicia o painel e atrapalha a estratégia do Fuwa. Ao perder esse jogo, aparentemente toda a sorte do garoto acabou para sempre, e Yugi derrotou mais um dos
Game Masters do Kaiba. Um Jogo das aluno trevas na sem escola trevas. está popular por dizer ter poderes de prever o futuro das pessoas. Todas as garotas da escola, com exceção da Anzo e da Miho, foram se consultar com ele, e por esse motivo ele cria uma obsessão pela Anzo. Ao se encontrar com o grupinho, ele diz para John Note tomar cuidado com a luz, e para Anzo diz que um homem a está observando, e que se ela quiser encontrá-lo, ela deveria esperar na sala de aula no final do dia. Imaginando que seria um misterioso rapaz que a salvou no Burger World, ela acaba esperando por ele. Kokurano, Meia-noite na já verdade, aparece. sempre fazia previsões genéricas ou então armava para que elas se concretizassem. Yugi percebe isso quando Kokurano derruba as estantes na biblioteca para machucá-lo. Nesse momento, o espírito do Enigma se manifesta e vai atrás do jovem. Acaba que ao confrontar o vidente, Yami realmente aparece na sala em que a Anzo estava esperando por ele, mas infelizmente a garota já está desacordada por conta do clorofórmio que o vidente obcecado usou nela. Yami então desafia ele para um jogo envolvendo previsões, no qual o perdedor também ficaria desacordado por causa de clorofórmio. Ao Quem perder vai apagar aí o resto da história. Não se preocupe. ser salva, Anzo nota um leve machucado na mão do Yami, e no dia seguinte percebe que Yugi tem a mesma marca, finalmente começando a fazer as conexões. Pensando que Yugi provavelmente é o misterioso homem que já salvou 2 vezes, Anzo planeja um encontro num parque aquático só entre os dois. Os Ah, amigos não, esse episódio não! Mano, tem uma cena muito engraçada que o Yugi ele dá uma olhadinha assim pra... Os Puta curiosos merda, para bora ver. saber no que isso vai dar, acompanham o casal de longe. Anzo fica um pouco chateada quando descobre que os amigos iriam atrapalhar o momento a sós dela com o Yugi, então ela vai sozinha para a roda gigante. Infelizmente, esse é o alvo de um terrorista que vem explodindo coisas pela cidade nos últimos dias. A polícia então evacua o parque, exceto por Yugi, que não quer deixar Anzo para trás. O tal terrorista quer fazer um jogo de adivinhação, arriscando a vida dos passageiros. Yami prontamente se apresenta para jogar e deve descobrir as relações entre os carros que irão explodir com as cores de balões soltos para voar. Yugi percebe que o homem deveria estar em um local alto para poder enxergar os balões e controlar as bombas, e portanto decide subir o mais alto que puder para pensar em algo. É aí que ele vê um relógio de flores coloridas e reconhece que os carros da roda gigante vão de 1 a 13. Logo, seria bastante conveniente se o terrorista estivesse justamente no carro 13, do número é. 13. Yugi usa sua magia egípcia das trevas para enganar Toma o bala. terrorista, que acaba se entregando e liberando os passageiros. O jogo Duel Monsters está extremamente popular nesse Agora ponto, que chegou então o o ponto. vovô começa a vender Olha o eles tanto em episódio. massa na sua loja. E para comemorar isso, ele dá um booster pro Yugi e um pra Anzo. Ela consegue uma carta absurdamente rara e poderosa e presenteia o Yugi com ela porque com certeza ele fará melhor uso dela. Na escola, Yugi recebe uma carta de amor, o que deixa Anzo com muito ciúme. Yugi iria se encontrar com a garota para dizer que estava feliz, mas que não tinha interesse nela. Mas ao chegar lá, ele fica sem jeito, porque o ela é Kaiba de muito linda. Só é meio estranho como ela fica ao tocar no Enigma do Milênio. O Yugi continua se encontrando com a garota, sempre na intenção de dispensá-la, mas ele não consegue. Até que um dia ela vai Complicado, né, Yugi? Pô, não dá pra recusar uma visitá-lo porque ele está doente, mas a Anzo chega logo em seguida e fica mó climão. A Anzo tenta se mostrar útil, indo comprar remédios, comidas e tals, mas aparentemente a garota consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Percebendo o climão, a garota diz que vai embora, mas pede ao Yugi algo para se lembrar dele, justamente a carta que a Anzo deu para ele, mas é óbvio que o Yugi se nega e a menina sai estressadinha. Mais tarde os amigos vão embora também, e Yugi os leva até a porta. Quando ele volta pro quarto, ele encontra a demônia vasculhando o quarto dele, procurando pela carta. Ela não só rouba o presente da Anzo, como chama suas outras irmãs gêmeas para levar o Enigma do Milênio nada. junto. E aí é óbvio que o Yugi vai duelar para pegar tudo de volta. Acontece que sem o espírito do Enigma do Milênio, o Yugi Fudeu. não é tão bom duelista. E é ainda pior porque as 3 irmãs têm 2 das 3 bruxas que fariam um grupinho com a carta super rara da Anzo. Felizmente o Kaiba aparece para salvar o dia, porque só ele tem o direito de derrotar o Yugi no jogo. Num dia como outro Só eu tenho o direito de perder pra ser retardado. qualquer, Yugi está todo feliz tomando um sorvete na rua, quando vê John Note carregando um urso de pelúcia rosa gigante. Yugi acaba esbarrando nos valentões, e é óbvio que John Note não deixaria essa briga passar, mas a custo da cabeça do pobre ursinho de pelúcia. John Note explica que o urso é para a irmã dele, que está constantemente hospitalizada por ter uma saúde bastante frágil, então os dois decidem ir visitá-la para tentar animar a garota. A enfermeira que cuida da irmã do John Note nota os machucados causados pela briga e trata gentilmente dele, criando aí uma paixonite. Nesse mesmo hospital, a gente vê um médico Do nada, filho. Ah, ele é adolescente, dá nada não. super babaca que vive dando em cima da enfermeira, até que em um momento John
Note tenta intimidá-lo para parar com isso, o que faz a enfermeira criar coragem para dar um tapa na cara dele. E aí pronto, o cara resolve se vingar dela. Quando John Note descobre que o médico fez com que a enfermeira fosse demitida, ele tenta expor o quão merda esse cara é, mas ele ameaça interromper o tratamento da irmã dele. Ao desabafar sobre isso com o Yugi, o espírito do Enigma resolve desafiar o médico para um joguinho. Yami consegue fazer uma jogada muito boa que o médico não esperava, e como já é comum, o mal perdedor acaba vendo a porta das trevas se abrir. Literalmente. Em mais um episódio sobre os Game Masters do Kaiba, essa modelo estrangeira super famosa e estereotipada veio para desafiar Yugi num jogo passado há gerações na família dela. A princípio ela nem queria enfrentar um simples garoto, até se sentir atraída pela mudança súbita de personalidade dele enquanto joga. Para atrair Yugi ao seu jogo... Também o cara do criança aí transforma o cara de 2,5 metros com 5 kg de testosterona na veia, porra. Do nada. Aileen vai até a loja do vovô. Convenientemente, Anzo é uma grande fã dela e também está lá. E portanto fica fácil para ela convidar os dois para passar a tarde com ela. Ao paralisar a Anzo no meio da prática de dança delas, Aileen se apresenta como um dos Game Masters do Kaiba e convida Yugi para jogar. O faraó prontamente aceita o desafio para um jogo de batalha entre estátuas, no qual um tipo tem vantagem contra o outro, e ambos os jogadores devem planejar suas estratégias cuidadosamente. Ao aprender como prever os movimentos da sua oponente, Yugi vence no final e impressiona a mulher. Anzo, após ser liberado do transe, nem percebe o que aconteceu. Yugi vê um colega de classe sofrendo bullying de 2 outros caras. Após ser salvo por conta de um jogo bobinho, o garoto fica muito grato a Yugi e o convida para conhecer sua casa. Lá o garoto mostra para Yugi uma sala secreta que guarda um jogo místico guardado pela sua família há muitas gerações. Nosso rei dos jogos quer ver um jogo legal, amigo? Percebe que a parede é na verdade um quebra-cabeça, que eles resolvem rapidinho e encontram o tal jogo. Ao perguntar se o vovô conhecia aquilo, eles entendem que é um jogo chinês muito antigo, cujo selo não deveria ser quebrado para não perturbar o balanço do universo. Na volta para casa, os dois valentões de antes derrubam o jogo do garoto, rompendo o selo e fazendo uma ilha desaparecer no oceano, além de roubar a alma dos dois. A partir disso, Imori fica cada vez mais agressivo, especialmente com Yugi. Ao ter seu enigma do milênio roubado, Yugi aceita o desafio para jogar o jogo proibido. Sem o faraó, ele estava prestes a perder sua alma para o tal jogo, mas no último segundo ele agarra o enigma do milênio e traz o faraó de volta. Os dois então continuam a partida, mas no final das contas Yami vence e aprisiona a alma maligna do garoto dentro do vaso. A escola está organizando um concurso de popularidade. Tipo, as coisas legais desse Zero é porque tipo, ele traz vários jogos diferentes que foda-se, tipo, alguns legais, outros não. Mas o que eu mais gostava, pelo menos, é de teoria dos episódios de Slice of Life, que tem, tipo, do dia a dia e tal. Eu acho esses legaisinhos pra desenvolver. Eu acho que se tivesse no DM não ia matar ninguém não, eu acho. Cujos prêmios são ingressos para o musical da Bela e a Fera. Anzo quer os ingressos por conta da sua paixão por dança, enquanto Honda tenta convencer a Miho a participar só porque ele gosta muito dela. Naquele dia mais tarde, Miho e Yugi estão conversando na frente de uma loja, quando de repente o enigma do milênio reage de uma maneira estranha a um garoto que está passando na rua. Ele se assusta e pergunta se há algo de errado, porque às vezes ele perde a memória. A Miho instantaneamente se apaixona pelo belo rapaz, e eu não a culpo, olha só esse peitoral. Ela pergunta se ele não quer ir olha essa maldade no peito dele aqui. Na escola dela assistir quando ela vencer o concurso de beleza. Sim, ela acabou de mudar de ideia por causa dele. Durante o concurso, a outra garota super popular tenta de tudo pra roubar e desclassificar tanto a Anzo quanto a Miho. Mesmo assim, a Miho está se dando super bem. E aí uma garota diz que alguém tá esperando por ela atrás da escola. Ela já pensa que é o rapaz sexy de cabelos brancos, mas era só aquela popular tentando trapacear mais uma vez. O Yugi, ao encontrar a Miho desacordada e com o vestido destruído, chama o espírito todo mundo é molestado. Do enigma para confrontar aquela garota. Ele a desafia para um jogo das trevas, em que eles vão retirando flores uma a uma até que quem ficar com a última perde. E a punição para a perdedora era perceber que a sua beleza superficial não duraria para sempre. Com seu irmão mais novo, Mokuba. Ah, não, tinha o Mokuba esse, pô. Eu que sou jogando tudo na cara dele e sendo o merdinha que ele é até então, Seto Kaiba decide convocar o seu mais poderoso jogador, um homem que ele nunca foi capaz de derrotar em toda a sua vida. Daimon, seu mordomo, é reacordado de seu sono criogênico. O primeiro duelo dele é contra a empresa rival, em que decidirão quem monopolizará a venda de jogos da região. A vitória teve que ser rápida, pois fora da câmera especial, o velho só pode sobreviver por 3 horas. Na volta apressada para a corporação
Corporação Kaiba, o carro quase atropela Yugi e bate em um poste. Extremamente preocupado, Yugi acompanha o senhor até o hospital e fica sabendo que todos os seus órgãos são artificiais e que o homem já é praticamente um morto-vivo. Tentando acalmar o pobre garoto, o gentil senhor oferece para que ele jogue monstros de duelo para passar o tempo. Daimon vê nos olhos de Yugi a mesma paixão pelos jogos que ele via no pequeno Kaiba. Falando nele, o rapaz com o maravilhoso cabelo verde chega e se apressa para que Daimon retorne para sua câmara antes de morrer. Numas cenas mais à frente, vemos como Kaiba enfrenta seu pai sobre o futuro da empresa, passando de uma vendedora de armas para uma empresa de jogos e parques de diversão. Ao final dessa reunião, Daimon retorna e Kaiba diz que sua nova missão será derrotar Yugi em um jogo. Enquanto Minha nova missão vai ser pintar o cabelo de novo. os amigos estão se divertindo em um parque, Kaiba meio que sequestra Hanzo para forçar Yugi a duelar contra seu último Shitennou. O espírito do milênio aparece e o duelo se inicia. Essa é a primeira aparição do Domo de Duelos, que projeta os monstros das cartas tal qual o Jogo das Trevas do Faraó fez no primeiro duelo contra o Kaiba. Yugi vence o duelo com a primeira menção ao coração das cartas. O dia começa com um novo aluno sendo transferido para a escola. O nome dele é Ryou Bakura. Yugi e Miho lembram que já o conheceram antes, enquanto todas as meninas da escola se apaixonam automaticamente por ele. Enquanto o grupinho vai se conhecendo, Bakura diz a eles que também gosta muito de jogos, especialmente jogos de tabuleiro. Então eles decidem ir a um novo game center. A turminha se diverte bastante em vários jogos, até que Kaiba invade um dos sistemas para convidar Yugi para Kaiba Land. E o Mokuba também joga uma razão a mais para aceitar o convite. Eles sequestraram o vovô. Isso faz o Enigma do Milênio reagir e Bakura estranhamente sente uma dor no peito e resolve voltar para casa. Durante a noite, todos se preparam para o que virá no dia seguinte no desafio do Kaiba. Na próxima manhã, o pessoal vai se encontrando ao som da música de encerramento, enquanto Bakura olha de longe e começa a sentir o seu anel do milênio sendo chamado por alguma força maior. Quando a turma da alegria chega na torre do Kaiba, eles encontram o vovô duelando contra ele. Num duelo de olhos azuis contra olhos azuis, Kaiba ganha ao colocar 3 contra 1. O choque de ver as 3 criaturas raras se materializarem na sua frente deixa o vovô catatônico. O avô do Yugi então entrega o seu baralho para ele e pede para tomar cuidado ao enfrentar Kaiba e para que ele compre o Exódia, por favor. Confie nas cartas, pois elas têm seu coração e sua alma. Então a turminha começa a enfrentar os 5 desafios da Morte T que Kaiba preparou especialmente para eles e para uma plateia gigante. O Morte T1 consiste numa batalha de laser tag contra 3 soldados de verdade. Joey fica impaciente com a luta e acaba levando um tiro. No final, a Miho se assusta e acaba atirando para todo lado, derrotando os 3 oponentes de uma vez só. O Morte T2 é uma sala com 4 alavancas, que ao serem puxadas liberaram um robô assassino que continua se movendo na direção do pessoal. O desafio era entender qual alavanca soltar, baseado no que havia de estranho no nome desse robô. Morte T3 é uma sala ampla, em que blocos continuam caindo um atrás do outro. O jogo era escapar dessa sala, esperando os blocos se acumularem e obviamente sem ser esmagado por eles. Hanzo nota que eles caem no ritmo de uma música e rapidamente os amigos descobrem a estratégia necessária para sair. Infelizmente a camisa de Honda fica presa entre 2 blocos e ele é deixado para trás. Yugi fica em um estado de choque. Tirar a camisa rasgada não, meu amigo, não perco meu drip. Ele diz sentir uma presença dentro dele mesmo, a qual ele não sabe se pode controlar. Os amigos, principalmente a Hanzo, dizem que não tem problema nenhum nisso e que eles estarão não tem problema, amigo, sentir outra pessoa dentro de você lá ele. juntos pra sempre. Mokuba pergunta pra Seto se ele ainda se lembra da aposta que fizeram, sobre qual nível que faria o Yugi perder. Mokuba apostou no Morte T4, que é o confronto que ele daria ao Yugi no jogo de Capumon. O que o deixou irritado foi que seu irmão apostou no Morte T5, o desafio de duelo entre Kaiba e Yugi. Ele já estava cansado de ser ofendido. Mokuba então enfrenta o Faraó no jogo de Capumon e perde. Kaiba ainda pune o irmão, porque essas são as regras do Morte T. Finalmente o Morte T5, o duelo final entre Yugi e Kaiba. Ele é basicamente aquele duelo que acontece no primeiro episódio da segunda série. Enquanto eles duelam, Jonouchi e Miho terão que enfrentar 2 dos antigos Game Masters do Kaiba num jogo de luta. Kaiba demonstra que não é um campeão de monstros de duelo à toa, e Yugi reconhece que realmente precisará dar muito mais de si para vencê-lo do que contra qualquer Realmente, Kaiba, eu vou ter que trapacear contra você. outro adversário até então. Quando Kaiba consegue seu primeiro dragão branco, Yugi se vê sem saídas, sem nenhum monstro especial em sua mão, apenas algumas partes esquisitas. Yugi se lembra do que seu avô lhe ensinou sobre o monstro mais poderoso do jogo, e quando os 3 dragões brancos finalmente estão em campo, Yugi puxa a última parte de Exódia. A sua mãe...
De acordo com as regras do Morte T, o perdedor sofre uma punição, e Yami usa seus poderes mágicos egípcios das trevas para destruir a maldade no coração do Kaiba. Ele Virou cadeirante. fica paralisado, no mangá literalmente. É. No dia seguinte ao Morte T, já na escola, vemos os amigos muito felizes por terem vencido o desafio. Enquanto isso, Bakura está se sentindo mal, até que escutamos a voz do espírito do Anel do Milênio tentando dominar o corpo dele. Na aula de educação física, um professor que gosta de forçar demais os seus alunos fica irritadíssimo pelo Bakura ter chegado atrasado, e diz que ele está inventando que estava se sentindo mal, quando na verdade estava se divertindo com as garotas que admiram ele. Quando Jonouchi, Honda e Yugi tentam defendê-lo, o professor diz que não deveriam se aproximar tanto de Bakura, porque todos os seus amigos na escola anterior entravam em coma sem nenhuma razão aparente. Bakura era admite Covid. que é por isso que continua mudando de escola e pede para os amigos se afastarem dele. Durante a tarde, Bakura planeja deixar a escola, mas o espírito do anel não quer que isso aconteça, pois ele finalmente encontrou outra das relíquias do milênio. Ele diz que Bakura não tem direito de querer fugir, pois ele atendeu os seus desejos de estar sempre rodeado de amigos. Então, para demonstrar o seu poder, o espírito decide punir aquele que maltratou o dono do corpo que ele habita. Já de noite, a turminha chega para visitar Bakura e ver se ele está se sentindo melhor. O garoto tenta avisá-los para se afastarem, mas o espírito do anel se aposta inteiramente do seu corpo e os convida para entrar. Yugi fica impressionado pela grande coleção de figures que o Bakura tem e pergunta se elas são do jogo Monster World, um jogo de RPG bastante famoso. Bakura confirma e convida os amigos para jogar em sua sala de jogos. Bakura diz que será o Dark Master, aquele que dita as regras e acontecimentos no jogo, enquanto cada um deles deve escolher seu personagem. Que bonitinha a referência que fizer. Caralho, esse aqui ficou com o peitão. Caralho, filho. Pelo menos no... Como é? Pelo menos no DM eles foram materializados. Mas também essa versão aqui bonitinha dele. Para jogar. O jogo então começa, sem que ninguém saiba direito como as coisas funcionam. Por isso mesmo, eles decidem ir até a primeira vila para ver se algum NPC pode ajudá-los. Lá eles encontram uma figure que lembra muito o professor de educação física. Eles até têm a impressão de que uma voz está tentando dizer alguma coisa. O espírito maligno ordena para que ele se cale e haja apenas como parte do jogo, porque é isso que ele é agora. O NPC então explica que o Dark Master Zork está tentando dominar o mundo e que ele e seus monstros devem ser combatidos pelo grupo de heróis. Enfrentando diversos inimigos pelo caminho, encontrando novos aliados e locais, os jogadores vão pouco a pouco avançando em direção a Zork. O primeiro ataque do inimigo é um golpe crítico, que derrota a personagem da Miho e prende a alma da garota dentro da figure que ela escolheu para jogar. Pouco a pouco, os outros jogadores também são presos dentro do jogo, até que apenas o espírito do faraó fica para jogar. Todo esse arco de introdução ao personagem do Bakura foi adaptado no Reino dos Duelistas, mas trocaram esse jogo de RPG pelo jogo tradicional de cartas, o que muda bastante os acontecimentos, mas manteve a ideia como um todo. Pela primeira vez, Yugi e o faraó estão cara a cara, e os amigos reconhecem a outra face de Yugi. Bakura então diz que se o HP de qualquer um deles chegar a 0, eles morrerão. Yugi consegue tirar uma série de ótimos resultados nos dados. Isso porque ele estava usando uma técnica de girá-los e influenciar seus resultados. A mesma coisa que Bakura estava fazendo para trapacear. Os dois concordam que a partir de então, eles apenas deixarão os dados cair, para que não sejam influenciados. Depois de viagens de RPG, eles chegam ao castelo de Zork. O vilão... O Bakura querendo enganar o Yugi é putaria, pô. O cara é mais trapaceiro. Está escondido e os jogadores deverão encontrá-lo para a batalha final. O castelo é cheio de armadilhas e é óbvio que eles caem em uma delas. Um pedaço do teto cheio de espinhos cai sobre eles. Para impedir que sejam esmagados, Yami deve rolar os dados e tirar um resultado específico para completar o pilar de sustentação no meio da sala. Baseado nas inscrições do pilar, Yami conclui que tem apenas poucas opções de números que vão salvar seus amigos. E para piorar, Bakura tira um crítico nos dados e Zork reaparece na frente dos heróis. Yami consegue tirar uma das possíveis respostas nos dados. Bakura então diz que na verdade ele precisava ter tirado 99 e os jogadores serão esmagados. Miho então utiliza o poder da sua classe Fada Mercante para mudar o valor dos dados e dessa forma os amigos são salvos. No turno deles, os amigos atacam um atrás do outro com uma série de críticos que eles acreditavam ter destruído Zork, mas ele é muito poderoso para simples jogadores nível 1. A gente descobre que Bakura manipulou
e planejou o jogo inteiro desde o início, e inclusive quando sugeriu pararem de roubar nos dados, ele utilizou o poder do seu Anel do Milênio para colocar parte de sua alma neles, para poder continuar controlando os resultados. Com um ataque crítico, Zork consegue dar um dano que seria morte instantânea para qualquer jogador, mas de alguma forma todos os personagens ainda têm 1 HP restante. Yami Bakura percebe que seu braço esquerdo está agindo por conta própria, e é quando Bakura normal se mostra Do ainda nada. consciente dentro do corpo, manipulando o jogo a favor dos seus amigos. No que seria o último ataque de Zork, Bakura consegue mais uma vez jogar os dados normais para proteger seus amigos. Dessa forma, Zork ataca a si mesmo. Yami, antes de destruir Assim, Zork, quer salvar a alma do Bakura verdadeiro, e usa os poderes do Mago Yugi para removê-lo de dentro do Zork. Dessa forma, com um boost causado pela classe do novo Bakura, os jogadores conseguem destruir a primeira forma de Zork. Em sua forma final, Zork ainda é mais poderoso e pode dar um único hit para derrotar todos os jogadores. Bakura então utiliza sua magia mais poderosa, sacrificando seus próprios pontos de vida para negar esse ataque. Pelo próximo turno, Zork estará com seu ponto fraco exposto, mas mesmo assim esses ataques não foram suficientes. No último turno decisivo, a parte bondosa da alma de Bakura decide agir pela última vez. Por também ter sido colocado dentro dos dados, ele decide quebrá-los para que Zork não tenha como atacar. Os corações de todos os amigos se unem a Bakura e conseguem destruir os dados de Zork. E com o último ataque, Zork foi finalmente derrotado e a alma maligna de Bakura é expulsa ao separar o garoto do Anel do Milênio. E na última cena desse anime, vemos Bakura na escola entregar um diorama feito com as figuras de todos os envolvidos no jogo, para que eles se lembrem da batalha que travaram e de sua nova e verdadeira amizade. E o Kaiba continua paraplégico. Ai, caralho. Pega, mano. Puta merda, mano. Que anime fantástico, mano. Mano, Esse sério, vídeo mano. é sobre o Ei, filme cara, spin-off da série da Toei. Calma aí, o playlist não, calma aí. Ai, cara, simplesmente cinema, mano, isso aí. Puta merda, mano. Peaky Blinders, isso aí, caralho, mano. Isso daí era o como é? Ele não focou justamente só nos jogos em si, ele teve várias diversificações, que alguns jogos meio foda-se lixo, ninguém importa, mas caralho, mano. Tem algumas que são puro suco de entretenimento, mano. É doido, mas enfim. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Eu tô. Vou estar logo terminando com isso que tá. Já ficou aqui, tá quantos tempos? 46 minutos, tá bom. Acho que dá pra farmar bastante com você. Sacanagem, pô. Relaxa, eu não morri. Eu vou tentar voltar mais vezes, não se preocupe não, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Ficou até aí, tamo junto, se cuida aí. Eu estou vazando. Valeu, falou.